Vamos lá, então, definir os riscos, tá? Essa é uma das grandes preocupações da nova versão da norma, né, que é a gestão de riscos. E aí aqui é aquilo que eu falei na última aula, na verdade no vídeo até que fala sobre o programa, depois do programa tem uma aula que eu falo de 3 ou 4 mudanças que eu deixei lá. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista lá, que eu faço bem detalhado, até um exemplo com um vídeo lá para vocês de um risco de saúde e segurança que pode impactar na qualidade. E é exatamente esse caso, que é uma das confusões que tem dado na empresa. Risco. O nome risco, o termo risco, para meio ambiente, saúde e segurança, não é novidade. A gente já trabalha com isso, em meio ambiente, saúde e segurança, há muito tempo, na norma da 14.000 e da 18.000, principalmente da 18.000. Né? Na 14.000 já não fala risco, fala aspecto impacto ambiental. Mas, na verdade, é mais ou menos similar à ideia do que pode interagir e gerar algum tipo de impacto. Então, não deixa de ser um risco, tá? E, então, na 9.001, passou a ser algo novo para a qualidade. Então, quais são os riscos que a qualidade pode ter? Né? Os riscos que a qualidade pode ter, de novo, não pensa só na qualidade, pensa assim, ó, quais são os riscos na gestão da empresa. Então, assim, um exemplo bem prático, bem que eu uso em todos os lugares, eu acho bem didático de explicar, é, por exemplo, quando você está fazendo orçamento, que eu falo lá, quando você está fazendo orçamento e você vê que a empresa tem restrição no nome, Serasa, SPC, etc e tal, a pergunta é, você vai continuar vendendo para ela ou não? O que você está fazendo nesse momento? Quando o teu departamento financeiro fala assim, ah, não, esse cara está com restrição, não vou atender. Não vamos nem mandar orçamento para ele, a não ser que ele pague à vista. Opa, olha que legal. Então você não precisa deixar de atender o cliente, mas você mudou a sua condição comercial devido ao risco atrelado ao negócio. Porque se ele tem muito problema de restrição no nome, de dever coisas na praça, etc e tal, qual é a chance de você entrar na fila? Dependendo dos tipos de protesto que ele tem. Concorda que é alta, dependendo do que for? Aqui não dá para analisar, lógico, tem que pegar um caso e verificar. Mas o que eu estou querendo dizer de uma forma genérica, só para a gente fazer uma analogia aqui. Se existe o risco, a chance de você entrar na fila para receber sei lá quando é muito alta. Então, quando a empresa faz isso, ela já está analisando o risco. Qual que é a grande ideia de você atender a questão do risco? É você procedimentar isso, é você no mapeamento do processo, e quando for fazer a modelagem, que é o procedimento, a instrução, etc e tal, você já apontar lá dentro o que acontece, o que você tem que fazer caso aquele risco apareça, né? Então, normalmente eu trabalho muito com fluxograma, vocês devem ter visto já isso. O fluxograma fala assim, você vem descendo na caixinha na atividade, aí chega uma hora que tem aquele losango, que é uma caixinha chamada caixinha de decisão, né? Um ícone chamado de decisão, e aí você vai fazer uma pergunta naquele momento. O cliente tem restrição no nome? Tem restrição no cadastro? Financeiro, etc e tal? Se não, continuar processo. Se sim, o que você vai fazer? Aí você vai definir para mitigar, que a gente chama, ou reduzir o risco que está atrelado ao nome. Tá certo? Então, essa é só uma ideia para vocês entenderem que isso aí passa por todos os processos da empresa. Essa metodologia que eu estou falando, você tem que passar por todos os processos da empresa. Comercial, que é o que eu estou falando, produtivo, engenharia, a parte almoxarifado, compras, né, suprimentos que hoje em dia utiliza, logística, RH. Então, você começa a imaginar o que pode dar de errado. Né? Uma ferramenta que se utiliza no mercado automobilístico é o FEMEA. Por quê? Exatamente, a análise de modo e falha. Ele começa a projetar tudo que pode dar errado no projeto do veículo. E aí, se aquilo der errado, então o que eu tenho que fazer para que não dê errado ou para que eu possa mitigar lá na frente? A ideia é a mesma, só que você não precisa montar um sistema FEMEA na empresa. É uma ferramenta que estão utilizando no mercado? Dependendo se você tem familiaridade, que nem vamos supor que nós estamos implantando um sistema de gestão da qualidade na ISO 9001 no segmento automobilístico. O setor automobilístico já está familiarizado com essa ferramenta do FEMEA. Então, nada mais confortável para essa empresa utilizar o FEMEA para fazer análise de risco também da qualidade, na parte de processo e gestão. Percebe? Então, utiliza. Beleza. A norma, mais uma vez, ela não fala como, ela fala o quê. E mais ainda, na parte de risco, para a gente finalizar essa questão de risco,
a norma, ela não fala em processo de risco, de gestão de risco. Ela fala que tem que ter uma mentalidade de risco. Ou seja, os gestores têm que trabalhar pensando no que pode acontecer e trabalhar a favor para mitigar, reduzir, eliminar, etc. As oportunidades, coisas potenciais, como é que a empresa faz para potencializar essas oportunidades? O que acontece, que é o que eu falo também no treinamento, falo nas palestras, na masterclass, falo em todo lugar. O que acontece é que é uma novidade. E pela falta de maturidade das empresas, é importante que a gente crie sim um método, um processo de gestão de riscos, mas o mais simples possível, tá? Mais simples possível. O que eu recomendo, e até o que eu peço para o pessoal baixar, eu disponibilizo uma tabela pronta disso daí, é bem simples, você coloca o título do risco e você faz uma classificação rápida, se ele é tolerável ou não tolerável. Tem um padrão onde você faz uma numeração, você classifica ele, e ele vai te dizer se aquele risco é alto, baixo, moderado, e aí você define. Legal. Quando for risco alto, de preferência eliminar. Se eu não posso eliminar, eu vou colocar algum tipo de dispositivo, nem que seja em processo, não estou falando dispositivo mecânico, uma peça, nada, tá? Vou colocar um sistema que procure mitigar, como aquele que eu falei, quando tem o problema da restrição do nome. O que eu faço? Então, quando tiver restrição do nome, passa-se a decisão para quem tem poder de decidir e assumir o risco. A norma também não fala que você não pode conviver com o risco. Veja, se você vê que a empresa tem restrição, tem problema, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, você fala assim, caramba, mas é um negócio que eu quero pagar para ver. O dono da empresa tem o direito de correr o risco, tá certo? Correr o risco, nesse caso, o risco de negócio. Agora, quando você tem um risco atrelado à satisfação do cliente, ou seja, o equipamento meu pode começar a quebrar no meio do processo do projeto do camarada lá que eu fechei. Aí, isso não é risco do cliente de negócio, isso é risco do processo em gerar uma parada de máquina e eu atrasar o prazo. Pô, legal, tem o risco de parada de máquina. E aí, o que eu vou fazer? Ou manutenção. Lembre-se, nós consultores não precisamos ser especialistas em tudo. Nós temos que ter a visão de gestão, visão de processo, para que a pessoa da empresa me ajude, você coloque ela em sintonia com você, para que ela te ajude a dar solução.